Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, a discussão é sempre a mesma. Nós, há 6 anos, que fazemos sempre a mesma discussão. As rotas, o preço, as acessibilidades. Bom, e nós, há 6 anos, que temos vindo a transmitir qual é a nossa orientação em termos daquilo que deve ser o papel da SATA Açores e da SATA Internacional. E essa orientação tem evoluído, não tem se mantido sempre a mesma. Ela tem-se adaptado às circunstâncias do tempo, tem-se adaptado às circunstâncias económicas e daí tem havido uma evolução naquelas que são as nossas políticas públicas e a nossa orientação à companhia açoriana. Primeiro de tudo, tem que ser assumido um princípio base. O que é que nós pretendemos da SATA Açores? Vamos entender isto como o grupo todo. A SATA tem que servir os Açores. Como? Em primeiro lugar, e como já foi dito, servindo o seu mercado interilhas, os seus residentes, servindo as acessibilidades ao continente, daquilo que são as necessidades que os açorianos têm de viajar para o seu continente e promover também as acessibilidades dos turistas aos Açores. São essas as prioridades. Porque nós elencamos o turismo como um setor estratégico de desenvolvimento para os Açores. Daí que todas as políticas públicas que nós temos tido têm sido orientadas no sentido de conseguir sustentar este propósito. As rotas que são feitas pela SATA Internacional devem assegurar estes 2 propósitos. Para o Porto, para Lisboa, a tarifas que nós consideramos acessíveis. Há a discussão que nós podemos ter de que se elas deviam ser mais altas ou mais baixas. Se elas deveriam ser disponíveis em todos os lugares ou em menos lugares. Essa é outra discussão que nós temos tido e que há posições comuns e há posições diferentes sobre esta matéria. Outra questão que se põe são as rotas dos Açores para o exterior. Se elas servirem o mercado turístico açoriano, no sentido de acessibilidade de conseguir encher os nossos hotéis, nós temos políticas públicas direcionadas exatamente para esse propósito. Servem os Açores, devem ser mantidas de uma forma sustentável. Há outras rotas que podem ser feitas pela SATA Internacional, que não sirvam diretamente os Açores, naquilo que são as acessibilidades. Mas elas têm que ser lucrativas. Elas têm que permitir à SATA ganhar músculo financeiro para poder, em outras rotas, onde elas não sejam tão sustentáveis, poder dar exatamente músculo financeiro para que a SATA possa cumprir melhor os seus propósitos. Mas há aqui uma orientação base. A SATA, quando não estiver a servir diretamente os Açores, não pode dar prejuízo. Quando isso acontecer, a orientação base que o Sr. Secretário deu e que o então Secretário de Economia também deu foi de não permitir que isso aconteça. E aquilo que se tem verificado é que sempre que há uma rota que passa a dar prejuízo, esta rota passa a ser interrompida. A gestão das bases deve ser entendida exatamente da mesma forma. Ou seja, se houver uma redução daquilo que são os lucros da companhia, deve haver uma redução na mesma medida daquilo que é a presença da base. Esta é uma discussão operacional. E essa deve ser uma discussão operacional da companhia, que aquilo que deve seguir são as nossas orientações. Pois bem, vamos então discutir aquilo que tem sido a política de tarifas da SATA Internacional e da SATA Açores. Nós temos 2 situações. Nós temos a primeira, que tem a ver com a revisão de obrigações de serviço público no continente. Aquilo que os senhores deputados sabem muito bem é que essa discussão está a ser feita com o Governo da República. E há algo aqui que nos divide e que tem surgido com alguma frequência da parte do maior partido da oposição, que tem a ver com o modelo que propõe para servir os Açores. E este modelo que propõe para servir os Açores
parece-me extremamente perigoso para os residentes e para a própria sustentabilidade da companhia aérea. Aquilo que propõe o PSD é que o mercado seja liberalizado e que não haverá problema nenhum em relação às tarifas que os residentes irão pagar, ou seja, não estarão sujeitos a tarifas muito altas naquilo que se é o pico da procura, porque nós temos uma companhia aérea que será o que se poderá chamar price maker. Ou seja, quando os preços começarem a subir, durante o Natal, durante a altura da Páscoa, o que acontece é que um governo liderado pelo PSD, caso isso fosse possível, um governo liderado pelo PSD daria orientações à SATA para que esta não subisse os preços na mesma medida. Pois bem, aquilo que o PSD propõe é que, num mercado totalmente liberalizado, as outras companhias fiquem com a carne e que a SATA fique com o osso. Ou seja, a companhia aérea açoriana seria ameaçada na sua sustentabilidade para manter o modelo de liberalização que o PSD propõe. Mas é uma total contradição sobre aquilo que acham da SATA. Os senhores acabaram de dizer aqui nesta Câmara que a SATA está com enormes problemas financeiros, que as contas da SATA são um susto. Então, se as contas da SATA são um susto, como é que os senhores se propõem que num mercado liberalizado seja a companhia aérea açoriana a manter as tarifas baixas? Isso parece-me um total contrassenso de um partido que, ao fim de 6 anos, nós conseguimos perceber nesta Câmara, e os açorianos já o perceberam lá fora, que os senhores não têm política para os transportes aéreos. Ao fim de 6 anos, nós não conhecemos as vossas políticas de transportes aéreos. Os senhores não evoluíram nada. A vossa política de transportes aéreos hoje é a mesma que era no tempo da doutora Berta Cabral. Não a conhecemos. Um autêntico flop. Aquilo que nós aguardamos é que os senhores contribuam para essa discussão e consigam, nesta discussão que é muito importante, que é a revisão das obrigações de serviço público, assegurar que os nossos residentes, quando vierem as low cost, quando a nossa companhia aérea estiver a concorrer com essas companhias, consigam, em época alta, não pagar mais do que um determinado valor que seja considerado acessível para as suas deslocações. Os senhores aqui ainda não conseguiram dar uma resposta. E é isso que o Partido Socialista desafia os senhores a fazer. Como é que os senhores conseguem garantir que os nossos residentes não irão pagar em época alta preços que sejam insustentáveis, a não ser que queiram falir a SATA Internacional, o que me parece que não é esta a vossa intenção. Muito obrigado.